Bem, queridos, Romanos capítulo 8, verso 13 novamente. Hoje faremos a segunda parte, com o tema aí, a mortificação do pecado. Romanos 8, 13. Bem, todos encontraram? Vou fazer a leitura então. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Amém? Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, graça te damos, Senhor, por esta noite, pela oportunidade. Senhor, te rogamos, pedimos, ó Pai, pela tua graça, pelo teu poder. Ajuda-nos, ó Pai, a ministrar a teu povo esta noite, que o Senhor possa abrir os nossos corações, nossa mente para as tuas sagradas escrituras, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Senhor, a cada vez mais se aperfeiçoar nessa nossa caminhada cristã. Que a gente possa mortificar a cada dia, ó Pai, os nossos desejos, os nossos maus desejos, ó Pai, que foi desordenado por causa do pecado. Que o Senhor possa ajudar o seu povo, ó Pai, a ter uma visão mais ampla da tua glória. E que o Senhor continue nos moldando a imagem do teu santo Filho. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, gente. Então hoje nós damos continuidade, aí o verso 13, como eu falei para vocês, ia ser duas partes. A primeira a gente tratou ali da exposição um pouquinho do texto, né, do verso 13, e hoje a gente vai falar da mortificação propriamente dita. Como eu coloquei o tema aí, a mortificação do pecado, né? E já vamos entrar no que a gente viu na aula anterior. Nós falamos ali dos agentes da mortificação, né? E nós somos um agente ativo, né? Os crentes, eles depois que eles têm fé, buscam a Deus, né? Foram chamados por Deus, eles começam um processo de santificação, né? Um processo ativo de mortificação da sua carne. Né? E a gente viu ali o C, né, a condicional, né, e nós vimos que essa condicional mostra que aqueles que foram despertados para a graça, né, eles cumprem essa condicional. Eles vão lá e vão trabalhar, né, para cada vez mais se parecerem mais com Jesus. Nós vimos ali que é o crente que efetua essa tarefa, nós vimos o meio pelo qual o crente consegue fazer essa tarefa, que é mediante o Espírito Santo que nos deu vida, nos sustenta, e ali a gente faz essa obra de permanecer, vamos dizer assim, como a gente disse na última aula, limpos, né? Não exalando o perfume de Adão. E nós vemos que nós temos essa tarefa, que é o que nós vamos discutir hoje, que é a mortificação dos feitos do corpo, né? Ou seja, desses desejos que brotam invariavelmente da nossa carne. Porque, como a gente vem falando, Adão ele nos deu essa natureza pecaminosa, que desordenou os nossos amores, né? Eu sempre uso bastante essas questões. Não sei se vocês leram aquele livrinho lá, Você é Aquilo que Ama, do J.K. Smith, um livrinho fantástico para falar sobre essas questões. Que os nossos amores eles são moldados e o nosso pecado desordenou os nossos amores, né? Só que nós fomos reconquistados por Deus. E Deus vem a cada dia, semana, mês, ano, fazendo com que os nossos amores se tornem de conformidade com aquilo que ele determinou, que é o que a gente até leu em Colossenses 3, né? A gente se despoja do velho homem e a gente se reveste do novo homem, da imagem daquele que nos criou, ou seja, o nosso Senhor e Deus. E nós vimos que ao final nós temos uma promessa, que a gente vai viver, né? E a gente viu que é uma prova daquele que mortifica a carne, ele está vivo para Deus, ele está caminhando rumo ao céu. Certo? Eu, lendo o livrinho lá do Jonas Madureira, né, sobre a questão da imitação de Cristo, né, a doutrina da imitação, sobre a questão do discipulado, né? E ele citou uma música da Lorena Chaves, Memórias de um Narciso. Não sei se vocês já ouviram essa música, né? Eu trouxe um pedacinho dela aí. Ela diz assim na música:
Estou preso em meio a um labirinto cheio de espelhos. O meu mundo gira em torno das vontades que eu tenho. Estou imersa em um sistema que me diz: você é livre. Mas no fundo o desejo pela liberdade não cessou. Que eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber que sou assim. Eu sou escravo do consumo desse amor por mim. Eu sou escravo sem saber. No fundo, eu me cansei de me relacionar comigo. E eu escrevo aqui as últimas memórias de um narciso. Vou procurar a paz que não se encontra em mim. Essa plenitude não se pode achar em alguém como eu, né? Diz a música. Não sei se você já entrou num labirinto de espelhos. Já entraram? Nunca entraram num labirinto de espelhos? Geralmente, na época das quermesses do Brasil, sempre tinha alguns eventinhos, umas casinhas assim, Casa do Terror e lá, tal. Uma vez eu entrei nessas casas de espelho, né? Se você entrar lá sozinho, às vezes você fica até meio desesperado, porque você não encontra a saída. Para todo local que você olha, você só vê a sua imagem. Né? Você procura sair dali e às vezes é difícil, né? Se você não tem uma visão de cima, né, daquele labirinto, você se perde, né? Se perde em meio de si mesmo. Mas quando aparece alguém, né, diferente de você, aquilo te encanta, né? Fala, ele sabe a saída, eu vou segui-lo. E foi isso que ocorreu conosco. A gente estava ensimesmado em nós mesmos. E Cristo apareceu nesse labirinto e nos cativou, nos encantou, e nós seguimos seus passos. E quando nós seguimos os seus passos, a gente para de olhar para si mesmo. É isso que ocorre conosco. Né? É isso que Deus fez conosco. É isso que ocorre com o povo de Deus. O pecado fez com que eles olhassem só para si mesmo. Só que Deus veio ao seu encontro e o resgatou. E a gente para de olhar para nós mesmos e começa a seguir o Mestre. É o que a gente vai falar sobre essa questão da mortificação. A gente para de olhar para os nossos próprios interesses, para os nossos desejos que são contra o Senhor, e a gente passa a mortificar eles para parecer mais com aquele que nos resgatou. É isso que a gente vai continuar falando sobre essa questão da mortificação do pecado. E hoje a gente vai falar de 3 coisinhas. O que é mortificação? Como eu falei para vocês, né, na aula passada, o que é mortificação? Por que mortificar o pecado? E como mortificar o pecado? A gente vai ver essas 3 coisinhas no estudo de hoje. O primeiro ponto aí, o que é mortificação? A gente já falou isso na aula anterior, né? Que é a palavra literalmente para você matar. Você deve matar esses anseios, esses desejos que brotam da sua carne, que são contra a vontade de Deus. Né? E se Paulo está falando que a gente tem que matar, quer dizer que tem algo muito bem vivo, que deve ser exterminado de nosso meio. Nós sabemos que Cristo nos resgatou, Ele nos salvou. De que Ele nos salvou? A gente já falou bastante sobre isso. Da culpa do pecado, né? Do poder do pecado. E futuramente Ele vai nos livrar da presença do pecado, né? No nosso meio, porque o pecado está ao nosso redor. Só que a gente compreende que a nossa natureza, ela não foi transformada por completo. Foi, Jana? A nossa experiência mostra isso, que o pecado ainda parece vivo em nosso meio, né? Invariavelmente a gente escorrega ainda, né? A gente comete pecado, às vezes até sem saber. Então a gente vê que o pecado está ativo em nosso meio. É por isso que o Paulo, o Senhor Jesus, né, os demais autores da Escritura, falam que nós devemos se livrar dele. E Paulo aqui, nessa questão de matar. Porque ele ainda está vivo em nosso meio. Então nós temos essa tarefa que nós temos que desenvolver ao longo da nossa vida. E vai ser uma batalha, né, até o último dia da nossa existência aqui nessa terra. Né? Se você só vai parar de pecar, o pecado só vai parar de te importunar quando você morrer, ou quando o Senhor voltar e você ser glorificado. Mas nesse intermédio, nesse meio tempo, você tem o dever, como Paulo diz aqui, de mortificar a carne. E nós vimos que todos aqueles que foram chamados por Deus, que receberam o Espírito Santo, eles caminham em santidade. Né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vocês lembram da aula anterior? Então nós temos essa tarefa de todo dia, cotidianamente,
buscar mortificar a carne e cada vez mais se parecer mais com o nosso mestre. Amém? Então vamos continuar então. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então nós vemos que nós temos essa luta. A sua experiência diz isso, não diz? Você luta contra o pecado, né? Às vezes você perde, às vezes você ganha, né? Mas sempre há uma constância de vitória. Porque a gente já falou bastante aqui sobre a questão de que o crente ele não pode ter uma vida cotidiana no pecado. Aí até que Paulo fala aqui para você questionar a si mesmo se você não está vivendo só na carne, em vez de estar vivendo no espírito, como todo crente deveria viver. Então nós sabemos, temos que ter isso em mente, que o pecado ainda é vivo em nosso meio. E nós temos essa tarefa de mortificá-lo. Não é algo, e como aqui coloquei aqui, não é algo fácil de fazer, pois estamos falando de matar os nossos desejos. E como eu falei para você, o pecado alterou nossos amores. E esses amores se tornaram perniciosos e contrários a Deus. Esse é um dos motivos pelo qual você tem que mortificá-lo. Você tem que matar esses desejos, para que eles não venham à tona. E todo pecado, vocês lembram, pecado é rebelião. É rebelião contra o Criador. Né? O pecado não é só feito contra o seu irmãozinho, sua irmãzinha. Né? Primeiramente, ele é feito contra Deus. O que Davi fala? Lá no Salmo 51, contra ti pequei e ti somente. Mas não. Né? A gente vê na história de Davi que Davi não pecou contra, vamos dizer assim, primeiramente contra Deus. Ele pecou contra o povo, né? Ele pecou contra Batseba. Só que na hora dele se confessar, o que ele falou? Contra ti pequei, e somente a ti. Porque o pecado, primeiramente, é feito contra o nosso Senhor. É uma desonra, é uma afronta a Deus. É uma rebelião a Deus. Então vocês têm que colocar sempre isso na mente. O pecado é contra Deus em primeiro lugar. Depois ele rebate nas outras pessoas. Né? Então por isso que nós devemos ter cuidado com ele. Né? Por isso que nós devemos buscar esta prática cotidiana, diária, na mortificação. E nós vamos falar um pouquinho desse nosso inimigo. Nós não estamos falando de pecados, propriamente dito, né? Nosso inimigo são os pecados, mas o pecado. Encare o pecado, gente, como uma pessoa, né? Os puritanos diziam. Ele é como se fosse uma pessoa perniciosa que está procurando a sua ruína. E se você der vazão, se você der abertura, se você der brecha, ele vai te tragar. Ele vai te endurecer. Você lembra que a gente falou no livro de Romanos que toda vez que os homens dão vazão à sua carne, né, eles estão isentos em relação à justiça. Cada vez que eles pecam, mais eles se embrutecem. Né? Eles perdem a conformidade pela qual eles foram feitos. E nós fomos feitos para Deus. Né? Para viver segundo a imagem do Senhor. Só que o pecado ele nos deforma. Ele nos tira desse molde que Deus criou. Porque Deus criou os homens à sua imagem e semelhança. E o pecado deformou os homens. E a busca de Deus agora, através da obra de Cristo, é resgatar esses homens e essas mulheres para serem conforme a imagem do seu Filho. Para viverem a verdadeira vida. Porque o pecado os tirou da rota. O pecado tirou-os do molde. E Deus, através do supremo chamado do seu Evangelho, ele está trazendo essa sua família novamente para perto dele. Né? E essa família só vai estar com ele se ela for segundo a imagem do seu Filho Jesus. Santa, perfeita, né? Segundo a imagem do seu Filho. J.I. Packer diz assim acerca do pecado, desse nosso inimigo. A Bíblia retrata o pecado como um princípio positivo e destrutivo, edêmico no homem. O impulso hereditário, ou seja, ele vem lá de trás. Né? Esse impulso é hereditário, vem lá de trás. Profundamente arraigado em nossa natureza, que nos impele permanentemente a uma cega oposição a Deus. A mente dominada por esse princípio é simplesmente inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Então, parece que os homens eles estão cegos para aquilo que eles fazem contra Deus. Por que eles estão cegos? Porque o próprio pecado os cegou.
Lembra que eu te falei que o pecado, ninguém se insurgiu quando Adão pecou, quando o pecado dominou os homens e transformou eles em escravos? Por que ninguém se insurgiu? Porque o pecado deu um presente para os seus súditos. Qual que era o presente? Vocês lembram? Vocês são os seus próprios senhores. Façam a sua vontade. E quem não quer fazer a sua vontade? Mas nós descobrimos pela Escritura que a nossa vontade é má. Nossa vontade é corrompida, Felipe. Né, Edu? Né, Vini? Ela é corrompida. Por isso que a gente não pode deixar ser guiado por ela. Por isso que nós devemos ser guiados por outros princípios. O princípio que é bom, santo e justo, que procede do nosso Senhor. Por isso que a gente tem que se, como eu falei para vocês já, se debruçar na Escritura, para buscar nela a orientação para o nosso caminhar, para o nosso viver. Porque sem ela, nós estamos perdidos. Nós vamos estar como o povo de Israel lá na época dos juízes. Não havia rei em Israel, e cada um fazia o que dava na telha, né? O que achava melhor. E nós sabemos que o nosso coração, por ser mal, corrupto em Adão, ele tende ao erro. Por isso que a gente não pode deixar-se ser supervisionado pelos nossos impulsos, nossos desejos, mas pela Escritura. O pecado tornou os homens escravos, porém Deus veio no nosso meio. Deus, ele entra na história para resgatar o seu povo que estava perdido no vale da sombra da morte. E lá resplandeceu a luz. O nosso mestre veio até nós e nos resgatou, nos deu vida, né? Só que é aquela coisa, mesmo a gente tendo vida, a gente descobre que o pecado ele é ativo em nosso meio. Aí daí que nós temos essa tarefa, porque nós sabemos que ele ainda está vivo em nosso meio, nós temos essa tarefa de, como eu coloquei aqui, esse nosso objetivo de exaurir a vida do pecado. Outra hora nós tentávamos matar a verdade de Deus pela nossa injustiça, como diz lá Romanos 1,18, vocês lembram? Lá é esse o significado, matar a verdade de Deus pela injustiça. E hoje, nós salvos, nós fazemos o contrário. Nós não matamos mais por sufocamento a verdade de Deus. Nós matamos esses desejos que estão enraigados na nossa carne por causa do pecado de Adão. Então a gente faz o contrário. A gente, cada dia, semana, mês, ano, a gente mortifica, mata, para que a gente possa se parecer cada vez mais com Cristo. Essa é a tarefa, gente, da mortificação. A luta contra o pecado é algo constante e dura a vida toda. Mesmo que você se isolasse do mundo pecaminoso, ainda assim teria de lutar. Antigamente, na história da igreja, quando a gente chegar nessa matéria, a gente vai falar dos monges, né? E a gente vai ver que tem dois tipos de monge. Acho que vocês conhecem só um modelo de monge. Monge é uma pessoa que busca uma vida longe do mundo, né? Longe dos prazeres do mundo, e por aí vai. É que a palavra é difícil, é um eremita, né? Então. Vive sozinho. Vive sozinho. Na história da igreja tem dois tipos de monge, gente. O monge anacoreta, que é o primeiro, e o monge cenobita. O monge anacoreta é uma vida muito triste, porque é uma vida sozinha. É uma vida procurando mortificar a carne sozinho, longe da igreja, longe dos irmãos. Não tinha nem como pecar. Então. Mas tinha, irmão. Tinha. E tem a outra vida, né? O que é mais melhor, vamos dizer assim, né? Que é o monge cenobita, que é o que a gente vê hoje, né? Que são monges junto com outros monges lá no monastério, né? É um grupo de monges. Só que o monge anacoreta, ele buscava tentar a santificação, só que ele não conseguia encontrar plenamente. Que nem eu trouxe até aqui uma frasezinha de Santo Antão, um dos primeiros monges de que se tem notícia. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Santo Antão. Então, ele foi o primeiro monge, o monge mais famoso dentre os anacoretas. E ele falou assim: aqueles que se assenta em solidão, inquietude, longe, né? Ele escapou de 3 guerras: ouvir, falar e ver. Contudo, ele fala, uma coisa ele ainda continua lutando: com o seu próprio coração. Ele descobriu
que não adiantava fugir do mundo. Porque lá no deserto, geralmente, né, nas montanhas, né, nas covas onde eles ficavam, eles descobriam que, beleza, eu fugi de ouvir falar e ver desses pecados. Só que eu ainda continuo lutando com o meu coração. Por quê? Porque o nosso coração é mau. Não adianta a gente, né, se afastar. O ruim, né, que quando esses monges se afastavam do mundo, né, eles deixavam de abençoar a igreja. Né? Porque crente, gente, o crente sempre foi visto em comunidade. É o que a gente vai falar hoje sobre a questão da mortificação da carne e na questão da comunhão. Porque a igreja reunida, nós se pastoreamos uns aos outros. E a gente cresce a imagem de Cristo com a comunhão dos santos. Por isso que a gente precisa da igreja, a gente precisa dos irmãos, para nos ajudar a chegar à maturidade cristã. Né? Por isso que é muito ruim, triste, desigrejados, as pessoas que não querem ir à igreja. Né? Porque elas deixam de abençoar e deixam de ser abençoadas. E muitas das vezes, como aconteceu com muitos desses monges, que a gente vai chegar nessa matéria aí num dia, eu creio, que é uma matéria que eu gosto também, né? Que viver sozinho não leva muito longe. Né? Não mesmo. Né? É necessário a gente ter a igreja do nosso lado. J.I. Packer diz assim, a mortificação é uma disciplina dolorosa. Por que é dolorosa? Os hábitos pecaminosos tornaram-se uma parte tão entranhada em nós mesmos que tende a destruí-lo assemelha-se ao decepar de uma mão ou arrancar de um olho, lá como diz em Mateus 5, 29 e 30, né? O velho homem que naturalmente procura sobreviver fará tudo quanto estiver a seu alcance para impedir-nos de matá-lo. É o que Jesus falou lá, né? Se sua mão te faz pecar, o que você tem que fazer com ela? Cortar. Se o seu olho te faz pecar, o que você faz com ele? Tira, arranca fora. Só que, claro, isso não é literalmente, né? Mas está falando para você ser extremo. Né? Se seus olhos estão se deleitando em algo que vai fazer você ir para o inferno, né? Tire isso da sua vida. Né? Eu não colocarei meus olhos naquilo que é mal. Né? Porque isso nos seduz. Isso transforma o nosso ser. Eu que até vou falar sobre um sermão de João Crisóstomo. Né? Temos que ter cuidado. Né? Nossa, começou a esquentar aqui, gente. Dá uma desligada ali, Chá. Acho que é o botãozinho. Então, nossa, veio um ar quente aqui, estranho. Então, se nós... acho que é só desligar isso. Se nossa mão... Aí, foi. Se nossa mão, né, nos faz pecar, né, a gente tem que... Se a gente está tocando em algo que não deve, pegando o dinheiro de quem não é nosso, então a gente tem que se livrar dessas coisas do nosso meio. Porque isso nos prejudica. Então a gente tem que ser extremo nessas questões. Se nossos pés estão levando a locais que nós não devíamos ir, né? Estando em companhia que nós não devemos estar, a gente tem que se afastar dessas coisas, tem que ser extremo. Se o seu celular está fazendo você pecar, né? Joga fora. Às vezes até minha esposa fala, não, a gente não precisa ser extremo. O ruim é que às vezes a gente não consegue ter controle. Então, às vezes é preciso você ser extremo nessas questões. Como Cristo disse. O celular também é pecado? Não, estou falando, não, na questão nas redes sociais, irmã, a gente fica vendo coisa que não deve às vezes. Né? Então, se aquilo está te fazendo pecar, joga fora. Né? Joga para longe de você. Né? Que às vezes é a melhor coisa que você tem de fazer, ser extremo. Como Cristo falou, se o teu olho está fazendo você pecar, arranca-o. Aqui não está dizendo literalmente para você arrancar mesmo o olho mesmo, né? Cortar a sua mão, não. Mas seja extremo nessa questão, porque é melhor você entrar com, nem Jesus fala, né, sem um olho ou sem a mão, do que o seu corpo todo no inferno. E isso nos prejudica. Nós temos que ter cuidado com isso. Segundo, por que mortificar o pecado? Nós vimos o que é o pecado. Nós devemos matá-lo. Cotidianamente, diariamente. E por que nós devemos mortificar ele? Porque o pecado, gente, como a gente falou, ele nos deformou. Ele nos tirou do caminho. Ele atrofiou o nosso ser, atrofiou nossa mente. Então, a vida que a gente vive, segundo os desejos da nossa carne, não é a verdadeira vida.
É por isso que há esse propósito de Deus em resgatar o seu povo também. Fazê-los à imagem do seu filho. Lembra que eu até falei lá no livrinho do Huckmacher? Né? Cristo não veio fazer os homens cristãos, mas ele veio fazer dos cristãos verdadeiramente homens. Por que isso? Porque a vida que os homens vivem não é a verdadeira vida. É uma vida subcristã. Não é a verdadeira vida que Deus criou, que Deus determinou para as suas criaturas. Porque, como eu falei para vocês, o pecado, ele fez isso, ele atrofiou nossos amores, desordenou eles, fez eles ser contrário a Deus. Por isso que há essa obra de Deus vir até nós e nos resgatar, né? Fazer raiar a luz nos nossos olhos para ver o caminho que nós estamos seguindo. É um caminho contrário, é um caminho contra a vontade de Deus e fez nos colocar no verdadeiro caminho. O supremo chamado de Deus é esse, fazer uma família segundo a imagem do seu Filho. Uma família santa, que caminha nos passos de Cristo. É isso que Deus veio fazer, tornar-nos verdadeiramente homens. Né? Não é homem, né? Homem masculino, né? Mas um verdadeiro ser humano, que caminha segundo o propósito do Criador Supremo, do Santo Criador. Então, é por isso que nós devemos mortificar o pecado. Porque o pecado não é a vida determinada por Deus. É uma vida totalmente contrária. E segundo, por que nós devemos mortificar o pecado? Porque o pecado, gente, ele se alastra quando nós deixamos ele continuar agindo no nosso meio. Ele se alastra como gangrena, né? Como um câncer, corroendo o nosso ser, endurecendo o nosso coração. E a gente não escuta, a gente peca, a gente não sabe, né? Porque nosso coração está endurecido por causa do pecado. C.S. Lewis, ele diz assim, né? Tem um texto tão grandão aí, ó. Quanto mais nos libertamos de nós mesmos e deixamos que seja Cristo quem nos dirija, tanto mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Eu estava falando anteriormente. Cristo é tão imenso que milhões e milhões de pequenos Cristos, todos diferentes entre si, ainda são insuficientes para exprimi-lo por inteiro. Foi ele quem nos criou a todos, inventou, tal como um escritor inventa personagens de um romance. Cada um desses diversíssimos homens novos que você e eu estamos destinados a ser. Nesse sentido, os nossos verdadeiros eus estão todos à nossa espera nele. De nada nos adianta procurarmos ser nós mesmos sem ele. Quanto mais eu resistir a Cristo, quanto mais tentar viver por conta própria, mais me verei dominado pela minha hereditariedade, pela minha criação, pela minha circunstância e pelos meus desejos naturais. Aquilo que tão orgulhosamente chamo eu, torna-se simplesmente o ponto de encontro de uma cadeia de acontecimentos que não pus em movimento e que não sou capaz de deter. Aquilo a que chamo as minhas intenções reduz simplesmente aos desejos do meu organismo físico, aos pensamentos que me foram soprados por todos os homens, ou mesmo às sugestões dos demônios. No meu estado natural, ele continua, não sou nem metade da pessoa que imagino ser. Praticamente tudo aquilo que dou o nome de eu pode encontrar-se uma explicação muito fácil. É somente quando me volto para Cristo, quando me entrego à sua personalidade, que começo a ter personalidade própria. Mas para isso tem de haver uma verdadeira entrega do eu. Você tem de lançar fora às cegas, por assim dizer. Sem sombra de dúvida, Cristo dar-lhe-á uma nova personalidade real. Mas você não deve procurá-la por si só. Enquanto a sua verdadeira preocupação continuar a ser a sua própria pessoa, você ainda não estará à procura de Cristo. O primeiríssimo passo é tentar esquecer-se inteiramente do seu eu. O seu autêntico novo eu, que é de Cristo, é também seu. E seu unicamente por ser dele. Não aparecerá enquanto você o buscar. Surgirá apenas quando você estiver à busca de Cristo. Por isso que a gente fala, quando a gente vai até Cristo, quando a gente se une a Ele, quando nossa mente passa a ser a mente dele, quando a gente passa a levar a nossa mente cativa, né, escrava
presa à obediência dele, nós vivemos a verdadeira vida. Aí nós estamos no caminho certo, gente. O caminho que Deus ordenou para suas criaturas. Por isso que Cristo, a gente tem que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Terceiro, como mortificar o pecado? Não sei se vocês já assistiram um filminho, eu gosto muito dele, é um filme que eu assisti muito, acho que foi na sessão da tarde, ou na tela quente, né, no Brasil. A Sombra e a Escuridão. Já assistiu? É um clássico da década de 90. Tio, Oi. como assim na tela quente? Tela Quente era um programa que tinha lá na televisão do Brasil. Passava muito tarde. Passava alto bem à noite, né? Umas 8, 9 horas da noite, né? Alguma coisa assim? Alguma coisa assim, né? Ou foi na sessão da tarde, né? Bom. Da tarde era difícil pra trás. Era, né? Tela Quente, né? Tela Quente, né? Esse filme é um clássico. E eu, assistindo ele esses tempos atrás, assim, eu me deparei com essa questão da mortificação olhando esse filme. Né? Qual que é o enredo desse filme? Né? Ele se passa na África, né? Um homem lá, o John Peterson, ele é designado para administrar a construção de uma ponte lá entre um lago. E ele vai... Isso, né? A ponte para a ferrovia. O que acontece? Ele chega lá e ele descobre que tem alguns leões matando o povo que trabalha lá. Então ele já lá na primeira noite vai lá, sobe numa árvore e fica à espreita, esperando aparecer o leão. Quando ele surge, ele já o mata com um tiro só. Só que depois ele descobre, parece que está tudo bem, né? Só que vem mais os dois leões, que é a questão do filme aí, A Sombra e a Escuridão, dois leões, né, que parecem, são totalmente diferentes daquele que ele matou, né, e são grandes assassinos ali. E ali, o filme todo é tentando capturar ou, né, matar esses leões. E eles fazem coisas bem interessantes ali. Né? É chegado ali um povo ali, e eles vão tentar matar os leões. E o protagonista, ele, na hora que ele se depara com o leão ali, na fotinha ali, ele vai atirar e a sua arma, ela falha naquele momento. Meu Deus, né? Como é que vai fazer? Ele vai ser devorado. Graças a Deus ele tinha um amigo ali perto. Que espantou aquela fera de perto dele. E a gente vai ver isso também. Que a mortificação do pecado, nós temos que ter um instrumento bom para quando a tentação, o pecado se levantar, nós logo matá-lo. E outra, essa questão também de nós termos amigos, pessoas queridas, a comunhão dos santos, que nos ajudará também nessa obra de mortificação. E nesse filme também, já chegando para o final, né, ele sempre olha para parece aquele capim, parece trigo assim, né, aquele mato seco, né, e os leões sempre eles andam para aquele mato ali. O que ele faz? Ele bota fogo. No final do filme. Então, porque aí fica mais fácil identificar se aquelas feras estão rondando por ali. A mesma coisa nós, gente. A gente tem que tentar destruir os meios que possam facilitar para que a gente mortifique melhor a carne. Né? E esses meios é o quê? Você se afastar de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é ruim. E por aí vai. A gente continua falando dessas questões. Olha o que Hebreus 12 diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, estava falando do pessoal do Antigo Testamento, né? Ele continua, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai-vos, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, mesmo que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Eu acho bem interessante que ele fala aqui que a gente deve desembaraçar do quê? De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O que é uma pessoa que está embaraçada?
A gente já ficou embaraçado em alguma coisa, em uma corda, em alguns fios, né? Ou você está enrolado em algum peso, né? Isso prejudica com que você o quê? Faça o quê? Você ande, você se locomova, porque você está ali emaranhado naquela questão. O que Paulo está... Paulo, né? Talvez seja Paulo que escreveu Hebreus, não sabemos. O autor aos Hebreus fala que nós devemos se desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, porque ele está ao nosso redor. Porque isso nos atrasa, isso dificulta a nossa caminhada. Então, é uma coisa que nós devemos fazer. E nós fazemos isso também olhando para o nosso Mestre, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos um objetivo que é o céu. E nós devemos fitar nossos olhos em Cristo, no modelo que é Cristo. Por isso que a gente cresce, tenta buscar a imagem do nosso Senhor Jesus, se conformar à imagem do nosso Mestre. E as pessoas têm que ver isso no nosso meio, gente. Lá em Antioquia, os cristãos, né, eles foram pela primeira vez chamados de cristão lá. Antes falavam que aqueles que eram do caminho, que seguem o caminho. Mas lá em Antioquia, eles foram chamados pela primeira vez de cristão. Por quê? São pequenos cristos. Por quê? Eles falam de Cristo e se parecem com Ele. Falam como Ele, andam como Ele, têm os gestos deles, amam como Ele amou. Por isso que eles são chamados cristãos. São discípulos de Cristo, mini-cristos. Conforme cada vez mais, quando a gente atende o chamado de Deus, é isso que ocorre conosco. A gente caminha rumo ao céu, subindo, né, a cada dia mais, se parecendo com o nosso Mestre. Né? Isso mostra que nós somos discípulos verdadeiramente do nosso Mestre. E a melhor coisa, gente, para essa questão, né, para falar dessa questão de mortificação, como nós devemos mortificar, é atender para o que o nosso Mestre disse. O que ele disse? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, o que ele tem que fazer? Isso. E siga-me. É difícil, não é? O que vocês têm que fazer? Negar a si mesmo. Por que a gente tem que negar a si mesmo? Por que eu tenho que negar os meus desejos, né? As minhas vontades? A gente descobre que nossa vontade não é boa. É por isso que é difícil. A obra da mortificação é difícil, como o J.I. Packer disse. É como você decepar um membro. Às vezes tem que ser radical. Você vai ter que negar os seus próprios desejos. Mas a gente só nega eles porque sabemos que eles são maus. São contra Deus. Por isso que nós devemos atender essa ordem de Jesus. Aquele que quer vir após mim, aquele que quer vir comigo, aquele que quer ser o meu discípulo, ele deve negar a si mesmo, ele deve tomar a sua cruz e seguir-me. Essa é praticamente, para falar da mortificação, esse é o texto. Negue-se a si mesmo. Negue a sua justiça. Negue o seu caminhar do jeito que você caminha, para viver conforme eu ordenei. Por isso que você vai negar seus objetivos, esses desejos maus, e vai substituir ele pela minha vontade. Não vai ser fácil, mas os verdadeiros crentes têm esse poder de negar a carne. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos essa força, esse poder, esse coração transformado. Como a gente falou na aula passada, nós temos dois agentes, nós e o Espírito Santo. Nós vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor na nossa caminhada cristã. Mas a gente sabe que é Deus quem tem gerado em nós esse querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a gente espera em Deus, confia em Deus, que a obra que Ele começou em nós, Ele há de terminá-la até o dia de Cristo, como diz Paulo. Ele há de terminar essa obra que Ele começou em nós. E você tem, mediante a sua experiência, desde o dia que você disse sim para Jesus, desde o dia que Deus veio e tocou no seu coração, você pode estar vendo essa obra sendo realizada no seu coração. Esse desejo que você tem por Cristo, essa busca incessante que você tem por Cristo. Você tem fome e sede de justiça. Né? Você sabe que por você não chega no céu, então você é dependente de Deus. Você tem caminhado em santidade.
você tem sido manso. Né? Leia lá o Sermão do Monte, né? As características do cristão, do discípulo de Cristo. Isso tem ocorrido conosco. E você pode, a gente vai até falar isso mais para frente em Romanos 8, que a gente pode ver essas premissas, né? Essas questões que o Espírito Santo colocou em nós para saber que a gente é filho de Deus. Que isso tem ocorrido na nossa vida. Eu gosto muito de Santo Anselmo, né, nos seus escritos, e ele tem uma oração no seu Proslogium fascinante. Se puder, leia pelo menos essa oração inicial do Proslogium de Anselmo. Ele começa bem assim, gente. Eia, vamos, homem. Foge um pouco às tuas ocupações. Esconde dos teus pensamentos tumultuados. Afasta as tuas graves preocupações e deixa de lado as tuas trabalhosas inquietudes. Busca por um momento a Deus e descansa um pouco nele. Aí ele continua. Entra no esconderijo da tua mente. Aparta-te de tudo, exceto de Deus e daquilo que pode levar-te a Ele. E fecha a porta. Procura-o. Abre a Ele todo o teu coração e diz-lhe, quero o teu rosto. Busco com ardor o teu rosto, ó Senhor. É maravilhosa essa oração de Anselmo, né? Viveu lá no século XI. Né? Muito tempo atrás. Era medieval. Fantástica essa oração. E ele nos ensina que a gente deve se afastar dessa vida, né, tumultuosa, né, que tira nossas preocupações, né, que nos dá tantas preocupações, e a gente deve entrar no nosso quarto e buscar a Deus. Se afastar de tudo, exceto daquilo que pode nos levar a conhecer mais a Deus. Que é a questão da escritura, da oração, né, a própria comunhão, que é o que a gente vai ver aqui. Isso que você deve fazer na sua vida, gente. Esse é um dos princípios da mortificação. Você conhecer mais o seu Criador, a sua vontade e se amoldar à imagem dele. Né? Lá em Romanos 12 fala assim, não vos conformei com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sua mente foi renovada, não para ser mais sua, mas para ser de Deus. E você deve reformular o seu modo de viver, o seu modo de vivendes, segundo o que a Bíblia diz. Não segundo o seu querer, não segundo o que o mundo diz. Por isso que ele fala, não se conforma com esse mundo, não se conforma com esse século, mas vocês devem se transformar para essa renovação que vocês tiveram. Essa renovação que veio de Deus. Vocês têm um novo estatuto, um novo caráter, uma nova identidade. Vocês não devem mais andar segundo a antiga identidade, mas a nova identidade em Deus. E é uma autodisciplina, gente, a mortificação. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, verso 24 a 27. Vocês não sabem de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Ele fala, corram de tal modo que alcancei o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar. Contudo, esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Paulo aqui ele fala sobre a questão lá dos Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Istmos de Corinto ou os próprios Jogos Olímpicos de Atenas. E ele fala que o competidor lá, ele tem o quê? Uma disciplina rigorosa. Ele não vai comer tudo que ele quer comer. Ele não vai dormir a hora que ele quer. Não, ele tem horário para tudo, horário para comer, o que comer, coisas saudáveis não. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Michael Phelps. Ele, nadador, né? Ganhou inúmeras medalhas, né? Um dos maiores nadadores do mundo, né? Rompeu os próprios recordes dele, ele superou. Mas você vai ver a vida dele, é uma vida disciplinada. Como eu falei para vocês, não come o que quer, né? Tem horário para dormir, horário para acordar, horário para treinar e por aí tal. Paulo está falando a mesma coisa.
essas pessoas fazem isso para ganhar uma coroa corruptível. É uma coroinha de louro que logo vai desintegrar. Mas nós buscamos uma coroa incorruptível. Então nós devemos disciplinar o nosso corpo, como Paulo fez aqui. Eu esmurro o meu próprio corpo, né, e submeto a ele a escravidão, né, para ter disciplina. Porque ele não deve ser do jeito que eu quero que seja. Da forma que Deus quer que eu seja. Né? Então eu vou lutar para que isso seja da forma que Deus desejou. Então eu vou lutar para isso. Eu vou buscar para isso. E é o que nós devemos fazer nessa questão da mortificação. Nós devemos lutar diariamente contra o nosso pecado. Porque o pecado, vocês sabem já, ele desonra a Deus. Ele deforma você. Então você tem que buscar a santificação nessa questão. Se a questão de ir em locais que você não deve ir, você deve, de fato, cortar. Amizades que te tragam para o buraco, você deve cortar também. O que a Bíblia fala, né? As más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Né? O que lá diz lá no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda de quem? Dos escarnecedores. Hã? Por isso que fala, as más conversações, se você tem amizades que não são boas para você, melhor faça que nem Jesus falou, corta. Seja radical. Né? Se você não está influenciando, você é influenciado. Então você deve tomar cuidado. Deve tomar cuidado. Né? Então é por isso que eu falo, gente, às vezes tem que ser radical mesmo. Né? Às vezes a busca da santidade vai fazer você se afastar daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Né? Se for para estar naquele meio, como Jesus o fez, que seja para influenciar. Para que seja, você tem que ser luz. Né? Mas que nem Jesus falou, se o sal for insípido, para nada mais presta. Ele deixou de influenciar. Deixou de segurar a corrupção. Né? Ele só serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então nós devemos ter cuidado com isso. Né? Não estou falando para você ser um santarrão, né? A gente fala, santarrão. Mas de fato, aqueles que buscam a piedade, buscam a pureza, eles vão se deleitar na pureza. Eles se vão deleitar em estar com aqueles que são crentes. Né? Eles não vão ter prazer de andar com aqueles que são ímpios. Porque se não for para influenciar, é melhor você cortar mesmo a comunhão. Porque isso nos prejudica. As más conversações corrompem os bons costumes. Meios que podem ajudar na obra da mortificação. Vocês já conhecem muito bem. Eu sempre falo deles. Né? Os meios de graça. Palavra, oração. Aí eu coloquei aqui bons modelos e comunhão. São coisas que nos ajudam a mortificar a carne. A palavra. Nós vamos ver a primeira. As escrituras são o instrumento primordial, gente, de crescimento em nossa vida. Sendo assim, como interagimos com ela de modo que seja usada pelo Espírito Santo para nos ajudar a crescer? Então, a escritura é um meio primordial para a gente ajudar a gente a mortificar a carne. Eu trouxe aqui o livrinho aqui, Crescimento Espiritual, do Jerry Bridges. Ele fala assim, ó, há 4 maneiras pelas quais podemos nos colocar debaixo da influência transformadora de vida através da palavra de Deus. E ele fala, um programa de leitura constante. Você tem lido a sua Bíblia? Eu espero que vocês tenham. Esse é um meio. Porque através da Escritura você se santifica. Através da Escritura você sabe o que Deus quer para a sua vida. Nós temos que ser que nem os puritanos nessa questão, gente. A gente tem que pegar toda a Escritura, né, e tentar trazer para a nossa vida diária. Reformular cada ponto da nossa vida, da nossa vivência nesse mundo e transformá-la segundo a Escritura. Cada vez mais que você lê, você se amolda à vontade de Deus. Por isso que é precioso nós lermos. Temos esse programa diário. Né? Espero que seja diário, né? Da Escritura. Segundo, um estudo mais detido da Bíblia. Temas centrais. Que é o que a gente sempre faz, né? Vamos estudar sobre Cristo, sobre o pecado, sobre isso, sobre aquilo. Temas mais centrais para que a gente se desenvolva neles.
que é uma forma mais detida de você estudar a Bíblia. Não é só a leitura, mas é um estudo ali sistemático daquele tema. Outra, memorização de textos. Vocês têm memorizado texto? Antigamente a gente memorizava bastante texto, né? Eu antigamente. Então, é maravilhoso, né? Tem gente que decora textos inteiros, assim, né? Capítulos inteiros. Mas é uma coisa boa que nos ajuda, né? Em tempos de dificuldade, nós lembramos de um versículo. Quando a pessoa fala uma palavra, eu já lembro do contexto. Isso é bom, isso é bom. Tá ali, né? Fez com que a gente reaquecesse ali, a gente lembrou do texto, né? E outro, Jerry Bridges, ele fala, pelo ensino de outras pessoas. Ele fala sermões e livros. São grandes meios para a gente aprender a escritura, gente. Esse próprio livrinho aí, se você puder adquirir ele ou ler ele, Crescimento Espiritual, do Jerry Bridges, é uma preciosidade. Muita coisa boa. São capítulos curtinhos, né, falando de temas maravilhosos, para ajudar, de fato, no nosso crescimento espiritual. Então, por isso que é importante nós estarmos em comunidade, nós estarmos ouvindo sermões. Eu espero que vocês não só me ouçam aqui, eu espero que vocês ouçam outros pregadores, né? Bons pregadores. A irmã está ouvindo lá, o Hernandes Dias Lopes, o Nicodemos, né? Paulo Júnior. O nome do irmão Sherman. Sim. Sherman Viana. Que é uma Bíblia. Sim. Eu falei para vocês. Sim. E eles mandam esse tipo de vídeo para ele e ele dá opinião. Ele falou, analisa o que as pessoas estão... Analisa e ele falou aquilo que você falou, ventos de doutrina, né? Para que a gente não seja mais, né, meninos inconstantes levados ao redor de todo vento de doutrina. Isso, tem que ter cuidado. Por isso que a gente tem que estar perto de pessoas que preguem a verdade. A gente tem que consumir aquilo que é bom. Por isso que é uma das coisas que nos ajudam. Bons sermões, bons livros, bons pregadores. Vocês busquem isso, gente, para vocês crescerem a imagem do mestre nessa questão. É um dos fatores que vai ajudar a gente a crescer, a mortificar a carne. Olha só o que Jesus disse. Santifica-os na verdade. Qual que é a verdade? Jesus fala ali. Santifica-os na verdade. A tua palavra é o quê? É a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que a palavra é importante. Por isso que a palavra tem que estar no nosso meio. Por isso que nós temos que ler. Por isso que a gente tem que se debruçar. Jesus ainda fala em João 15. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Por isso que é importante você estar no meio de gente que fala a verdade, que fala a escritura, né? Que prega a verdade. Isso vai ajudar você a conhecer o quê? A vontade de Deus. A como lidar nas áreas cotidianas da vida, né? Com seus filhos, com sua esposa, com seus amigos, no seu trabalho. E quanto mais a gente busca, mais a gente tem que se amoldar, né? A gente tem que ser transformado por ela. Olha só o que a palavra diz, né? Uma das questões. A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura ou áspera, o que ela suscita? A ira. Alguém já falou rude com você? E subiu assim, o sangue subiu. Então. Vira e mexe, minha esposa também, ela fala assim. É porque a gente chama sempre o amor, o bem. Aí quando não tem o amor ou bem na frente, aí vem a palavra normal, áspera, assim, aí você já... bem por aí, bem por aí. Isso, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com nossas palavras, né? A palavra áspera, ela suscita a ira. A gente lembra disso, a gente é propício a isso, gente. O nosso coração é mau, né? O nosso coração é mau, ele é corrupto. Por isso que quando isso ocorre, o sangue sobe. Só que aí você tem que, oh Deus, aí não coloca a sua ira sobre o sol, né? Antes que ele se ponha, você tem que, né? E outra coisa, não colocarei coisas más diante dos olhos, gente. É uma coisa que nós devemos fugir disso, porque isso nos influencia. Eu até trouxe aqui falar sobre um dos pais da igreja, João Crisóstomo. Ele tem um sermão fantástico, se você puder ler, é curtinho. Sermão contra os espetáculos. O que aconteceu lá? Na casa dele, lá no sábado, lá à noite, ele ouviu lá fuzuê lá na rua,
e começou a identificar algumas vozes de alguns irmãos da paróquia dele. Né? O irmão João. O fulano de tal falou agora. Né? No domingo ele foi pregar. Né? E ele começou a pregar, aí ele pegou esse sermão contra os espetáculos. Porque na noite anterior, os membros da sua igreja foram nas festas cívicas. E um dos eventos das festas cívicas era ir no teatro. E no teatro tinha muitas mulheres, né? Pouca roupa, sensuais, falando coisas indecentes e tal. Aí ele fala assim, no sermão, ontem à noite eu identifiquei vozes da minha casa, né? E eu vi vocês na farra e tal. E vocês foram lá naquele teatro e tal. Aí ele fala assim, vocês levaram uma prostituta para casa de vocês. Mas antes fosse uma prostituta, uma meretriz física, porque a mulher de vocês colocaria vocês dois para correr. Só que vocês levaram a meretriz na mente de vocês. E por causa disso, né, a mulher de vocês se tornou desprezível. Né? Porque ela não é como as outras, né? Os seus filhos se tornaram, né, enfadonhos, isso, porque vocês não têm a vida que vocês queriam ter. E por aí vai. E vocês fizeram isso, né, porque vocês não sabem quem vocês são. Por vocês o sol nasce. Por vocês os rios correm. Por vocês tudo é vosso. E vocês de Cristo. Só que vocês só fizeram isso porque vocês não sabem quem vocês são. Né? Mas essa é a questão. Não colocarei meus olhos naquilo que é mal, porque isso influencia. Isso tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Né? Isso faz a gente ter um ideal que não é o que nós temos, e a gente cobiça, e a gente, né, tem coisas... Por isso que ele fala, vocês levaram a meretriz na mente de vocês, por dar vazão a esses desejos, aí nesses eventos. O que vocês têm que fazer? Corta isso. Tanto que o pessoal começou a chorar na igreja, né? Aí ele até fala no sermão, eu estou vendo lágrimas, né, nos olhos de vocês. E isso é um sacrifício vivo, né, e consagrado a Deus que vocês estão dando nesse exato momento. Porque muitos de vocês estão se arrependendo do que vocês fizeram. Porque vocês não sabem quem vocês são. Por isso que é importante você saber quem você é. Você é filho do rei. Você foi chamado para ser santo. Não mais para viver da forma que esse mundo organizou e fez. Porque esse mundo é feito, é organizado, é liderado pelo diabo. O mundo jaz do maligno. Então o mundo, a carne, o diabo, ele procura tragar quanto eles puder para que a ira de Deus caia sobre eles também. Por isso que nós devemos ter cuidado, queridos. É uma tarefa difícil, eu sei. Mas nós temos, pela graça de Deus, o poder de Deus, por habitar em nós o Espírito Santo de Deus. E nós podemos se contrapor, dizer não à carne. Vocês não veio tentação sobre vocês que não fosse humana. E Deus sempre dá o escape. Que vocês usem esse escape. Por meio da oração nós pedimos a Deus, Senhor, não nos deixa cair em tentação. Livra-nos do mal. Esse é um meio também de mortificar a carne. Oração, comunhão com Deus. Vou orar, gente. Comunhão com Deus. Devemos buscar essas questões, gente. Né? Que nem eu falei para a irmã, né, Marlene, né? Vai lá no seu quartinho. Né? Aquele local ali é para mim falar com meu Deus. Eu vou sentar, eu vou ajoelhar, eu vou deitar e ali falarei com Ele. Ali eu vou ser lapidado por Ele. Ali Ele falará comigo. Ali Ele vai moldar o meu coração segundo o querer dEle. Por isso que nós devemos gastar tempo com Deus, gente. Gastemos tempo com Deus no nosso dia a dia. Seja na ida do trabalho, seja na volta, seja durante o trabalho. Lembrando, né, que não cessei o que de orar, não é? Como é que a gente faz isso? É orar sem cessar. É não parar, né? A gente pode nutrir um pensamento orante. Ter comunhão com Deus. Sempre, sempre. Crescendo a imagem de Cristo com esses meios de graça que Deus deu a nós. Sua palavra, oração. Terceiro, imitação e bons modelos, gente. Nós não vivemos sem modelos. E nós se amoldamos aos modelos que a gente tem. Eu fui na casa do irmão Hiro, ele mostrou o trabalho dele.
E ele mostrou da onde ele tirou as influências dele para suas fotografias, né? Caravaggio, Monet, né? Ele se amoldou àqueles modelos e replicou isso na sua vida diária. E a gente faz isso, né? Minha esposa mesmo, ela viveu no interior, vocês também, né? Vira e mexe no carro, rola um rancho fundo, bem para lá do fim do mundo. Onde ela arranjou esse gosto musical? Da terra que ela veio, né? Ela viu modelos, viu alguém cantando e tomou aquilo, né? Incorporou aquilo na sua vida. Então nós fazemos isso, é por isso que nós precisamos de bons modelos, né? Eu tenho meus modelos, né? E eles sempre estão sendo substituídos por outros modelos. Mas todos esses modelos refletem quem? Jesus. Porque Paulo falou uma vez, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Um dos grandes modelos, uma das grandes ferramentas para a gente mortificar a nossa carne, é a gente seguir bons modelos. Né? É o que a gente fala da mimética. Você já ouviu falar isso, né? A arte da mimética, a arte de imitar. A gente sempre aprende as coisas por imitação. O nosso irmão Rio, ele aprendeu a tocar guitarra ali, o violão. Ele aprendeu certamente imitando o professor dele. Não sei quem foi, né? Ali a pessoa mostrou ali a exposição ali e você aprende por imitação. Né? A não ser que você tenha ouvido, como é que fala? Absoluto, né? Não sei como é que fala, né? Não, mas alguém te mostrou como fazia, não foi? Livrinho de... Então, você se amoldou aquele modelo. É por isso que eu estou falando. Nós aprendemos todas as coisas por imitação, gente. Por isso que nós temos que ser bons modelos para os nossos filhos. Eles estão nos observando. A pessoa mais influente na casa, ele influencia os filhos. Né? Eu queria influenciar mais minha filha na leitura, mas não, a minha filha puxou mais a minha esposa. Né? E por aí vai. Mas nós temos que ser bons modelos. E nós temos que buscar bons modelos. O cristão não vive sem modelos. Né? Por isso que busquem lá os bons pregadores, boas pessoas lá. Né? Eu sempre acompanho algumas irmãs também no canal do YouTube, ali vejo a vida cotidiana delas, o modo de se vestir, o pudor e tal, a fala, o gesto. E a gente tem que imitar. Né? Eu faço isso, a gente tem um livrinho muito bom sobre assimilação do estilo. Que é a questão de leitura. Quem gosta de ler e gosta de escrever, uma das coisas que nós devemos fazer é imitar os nossos autores preferidos. Né? Claro que você não vai fazer um plágio, mas você vai imitar a forma dele escrever. Certamente você já me ouviu falar várias palavrinhas aqui, às vezes até meio difíceis. Eu peguei isso de Agostinho. Né? De tanto ler Agostinho, a gente assimila. Por isso que eu falo tanto de amores, né? E tal, inquietude. Essas palavras vêm tudo de Agostinho, Anselmo, esses escritores que eu leio. Então eu assimilo o estilo. Eu tento imitá-los. E você deve fazer a mesma coisa. Imitar bons modelos que imitam a Cristo. Né? Na sua vida diária. Tenha isso. Né? E por último, gente, comunhão espiritual. Uma das grandes ferramentas que nos ajuda a mortificar a carne, a crescer em santidade. Ter comunhão é um grande meio para crescer em santidade. Jerry Bridges diz assim, no seu livrinho Crescimento Espiritual, não se trata de uma atividade social, mas de um relacionamento de 2 ou mais crentes que desejam ajudar uns aos outros a crescerem em Cristo. Deus nos criou para sermos dependentes tanto dele como uns dos outros. Seu veredito de que não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2,18. Consiste em um princípio que não diz respeito não só ao relacionamento conjugal, mas também à necessidade de comunhão espiritual entre todos os crentes. Nenhum de nós dispõe de meios para andar só na vida cristã. Comunhão espiritual não é um luxo, mas uma necessidade vital para nosso crescimento e saúde espiritual. Por isso que a gente precisa dos santos, queridos. Por isso que eu preciso de vocês e vocês de mim, para que a gente assim cresça a imagem do Mestre. Não é um luxo. Não existe, gente, cristão carreira solo. Os que tentaram seguir carreira solo não se deram muito bem, que foram os monges anacoreta lá no começo do cristianismo, no começo do monacismo. Não deu certo. A gente precisa da igreja.
Porque eu te edifico, você me edifica. Eu te pastoreio, você me pastoreia. E assim a gente cresce a imagem do mestre. Olha o que diz Provérbios: como ferro afia ferro, assim um amigo afia a outro. Viu? É bíblico? Oi. Assim, ferro afia ferro. O ferro vai afiar o ferro, vai deixar o outro mais afiado. Mas não é um amolador que deixa o Também. Só que é um jeito de falar que o ferro vai afiar outro ferro. Essa questão é de eu ajudar você e você ajudar a mim. A nós a crescermos, a nós se desenvolvermos, a gente se aperfeiçoar e chegar num objetivo. Então, um amigo ajuda outro amigo a se aperfeiçoar, gente. Olha o que diz Eclesiastes 4, versos 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa no seu trabalho. Pois se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Está falando aqui a questão trabalho, né? Se tiver dois trabalhando, vai se desenvolver mais rápido, né? Mas essa é a questão de quando tem dois, um anima o outro. Se o cai, o outro vai, ajuda o outro a levantar. Por isso que eu dei uma regrinha de ouro para a irmã Aline e para a irmã Janaína. Eu falei para elas duas, né? Ó, gruda nela e cresce com ela. Se desenvolvam vocês duas. Porque a melhor coisa para a gente se desenvolver espiritualmente é a gente grudar em alguém, gente. Vamos crescer junto. Eu vou te incentivar e você vai me incentivar. Né? Eu tinha um grande amigo, né? Deus tomou ele para si. Né? Alguns aqui conhecem o irmão Bruno. Todo dia nós conversávamos. Todo dia a gente estava falando de teologia, de Bíblia, de livro. E a gente estava crescendo junto. Meu Deus, é muito gostoso. E ele contava as suas fraquezas para mim e as minhas para ele. A melhor coisa é quando a gente tem alguém para se abrir, gente. E para ser tratado. E a gente tem que procurar boas pessoas que a gente possa fazer isso com a gente. O que eu até coloquei aqui mais para frente. Né? Os puritanos até pediam a Deus: Senhor, me dá um parceiro, alguém, algum amigo de oração, né? Para que eu possa crescer junto com ele. É o que a gente deve fazer, gente. Hebreus 13:3 diz assim: exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só. O que é exortar? Não é isso. Exortar é você consolar, orientar. Você tem que fazer isso no tempo que se chama hoje, quanto antes. Né? Por isso que eu já falei para você, se você tá vendo um irmãozinho batendo cabeça, né, tá pecando ali, ô fulano, não é assim. A Bíblia diz assim, assado. Você tem que seguir esse modelo. É o que nós devemos fazer. Né? Por isso que é bom um se abrir com o outro. Ó, irmão, tô passando por isso. Tá acontecendo isso e isso em casa. Tá acontecendo isso e isso no meu trabalho. O que eu faço? Né? E a gente ali procura, da melhor maneira possível, tratar segundo a Escritura. Né? Isso. Hebreus 10:25. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros quanto mais vedes que o dia se aproxima. Então é algo que nós temos que fazer. Por isso que a comunhão é importante. Por isso que a igreja é importante. Por isso que você está com os irmãos, sair para comer, né? E ali bater um papo gostoso. E assim a gente cresce, gente. Packer nos ensina. Os puritanos costumavam pedir a Deus um amigo do peito, com quem pudesse compartilhar tudo, sem reservas, e manter um relacionamento pleno de oração parceria. E com isso almejavam e marcavam com regularidade conversas em grupos sobre assuntos divinos. É o que você deve fazer. Isso vai te ajudar a mortificar a carne, gente. Palavra, oração, bons modelos e comunhão, gente. Busquem essas questões. Isso vai ajudar a vida espiritual de vocês. Né? Se abram com seus amigos. Claro que você não deve se abrir com qualquer um, né? Porque meu Deus, né? A amiga lá, né, irmã? A antiga amiga, né? Meu Deus. Eu lembro que eu contava pra ela, ela ligava pro fulano de tal lá na firma. Bem, você não sabe, dá maior. Não, né? Então você tem que saber com quem você se abre. Né? Tenha cuidado.
né? Busque alguém que vá te ajudar, de fato. Um verdadeiro amigo em Cristo. Eu lembro desse irmão Bruno, né? Ele faleceu. Eu falava com ele todo dia, né? Ele trabalhava com um rapaz lá que ele só colocava porcaria na cabeça dele, né? Um descrente. Ele me ligava desesperado. Mano, minha esposa deve estar me traindo. Fulano de tal falou isso. E eu para orientar, né? Tratar. É preciso, gente. É preciso, né? Porque o mundo aí, se você dá ouvido ao mundo, você se amolda o mundo. Né? Você escuta o mundo, você fica doido. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre com a palavra, com amigos santos que nos ajudem a caminhar verdadeiramente na verdadeira vida, não na vida de pecado. Certo? Acho que não tem mais. É isso, é o estudo de hoje, gente. Que a gente possa caminhar em santidade, que a gente possa, cada dia, semana, mês, ano, mortificar a nossa carne e se parecer mais com Jesus. Que a gente possa usar esses meios de graças que Deus forneceu para nós caminharmos nessa terra. Porque lembre-se, o pecado nos desfigura, nos embrutece. Por isso que você deve mortificá-lo. O pecado é rebelião contra o nosso Criador. Então nós devemos tomar cuidado com essas coisas. Amém, igreja? Amém? Irmão Hiro, nos apresente a Deus, amém? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, mais uma reunião. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela vida do Ricardo, que tem ministrado. Senhor, ajuda-nos a mortificar a nossa carne, a nos achegarmos cada vez mais a Ti, a buscarmos, Senhor, essa mortificação do pecado em nós, através da tua palavra, Senhor, através da oração, da imitação de Cristo e daqueles que imitam a Cristo. Senhor, e também através da nossa comunhão. Em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos que o Senhor esteja nos moldando, de acordo com a tua vontade, para que sejamos cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.